Olá, muito boa tarde a todos desse lado. Mais uma vez para este vídeo fabuloso da Organigoro Live, fabuloso, portanto, que eu defendo sempre o meu peixe, obviamente, e, portanto, já não nos víamos já coisa de 2 semanas mais ou menos, eu nem sempre consigo estar cá, mas hoje estou mais uma vez aqui convosco para vos dar mais um tema fabuloso para vocês depois pensarem e utilizarem depois no vosso dia-a-dia. Penso que alguns de vocês já terão visto na minha página no Facebook e no meu blog, falei um bocadinho, até bastante, sobre um método que é o método Harada, que é um método japonês que provém portanto, do Lean Management, que é a pós-graduação que eu estou a seguir. Se vocês quiserem saber um bocadinho mais, podem procurar esse tema até a partir do Google. Eu também posso deixar alguns, portanto, links relativamente a isso. E esse método serve efetivamente para conseguirmos atingir de uma forma um bocadinho mais específica, um bocadinho mais trabalhada, os nossos objetivos. É um método que exige algum esforço e algum tempo, mas garantidamente funciona, um método que realmente está a ter muito sucesso, portanto, por muitas empresas. Começou no Japão, mas agora está a ser expandido para muitas empresas um bocadinho por todo o mundo, e que realmente pode também ser usado, esta dica, para, portanto, para aquilo que para aquilo que são os nossos negócios e para aquilo que é a gestão da nossa casa, para aqueles objetivos que vocês pretenderem escolher, seja fazer uma dieta, seja realmente um projeto que vocês tenham no vosso negócio. Portanto, fica a escolha do freguês, como se costuma dizer. Portanto, esse artigo, portanto, foi agora no início de fevereiro e temos a segunda parte agora no final de fevereiro, e eu tinha ideia de realmente falar um bocadinho sobre ele aqui, mas como eu já explicitei, portanto, tudo aquilo que faz parte desse método, achei que se calhar não fazia tanto sentido vir aqui outra vez falar-vos desse método mais uma vez, até porque eu teria que ter aqui um apoio de um PDF para vos mostrar. Portanto, é uma coisa mesmo muito específica e acho que é mais apropriado para um artigo que não para um vídeo live. Então o que é que eu pensei fazer? Então vamos falar sobre o outro revés da medalha, vamos falar sobre aquilo que são os 5 erros mais comuns, portanto, que se cometem quando se está a tentar atingir esses objetivos. Vejam que eu aqui vou trazer um bocadinho do método científico. Eu, quando considero o erro como uma oportunidade, não é? Uma oportunidade para avançar. O erro tem realmente esse potencial, e queria só deixar aqui a ressalva de que destes 5 erros comuns que eu venho aqui falar, são mais dirigidos para aquelas pessoas que podem gerir o próprio tempo. Portanto, existem realmente pessoas que têm o tempo gerido pelos outros, e sabemos muito bem que muitas vezes há falhas nessa gestão do tempo, quando nos são dadas tarefas, e são dadas tarefas a mais e tempo a menos, e um horário que não é propriamente o mais adequado, mas aí o que é que nós podemos fazer? Não somos decisores desse tempo, e se não houver realmente uma boa comunicação, por exemplo, com os quadros superiores, com o vosso chefe, com quem realmente vos monitoriza, realmente aí há pouca coisa a fazer. Isso vai dependendo de ambiente de trabalho para ambiente de trabalho, não é? Há quem tenha uma maior permeabilidade para aceitar que é preciso haver uma mudança, senão, nesses casos, não, há muito menos a fazer. Eu venho aqui falar, sim senhora, para quem tem o seu próprio negócio, para quem está a 100%, muitas vezes como um one-man show, one-woman show, tal como aqui a G, e que precisa de realmente saber como gerir esse tempo, porque às vezes é uma coisa complicada de o fazer. Para quem está desse lado e que realmente está a pensar quem é aquela carinha daquele lado do vídeo, eu passo a apresentar-me, como costumo fazer sempre. O meu nome é Rita Carpio, eu sou Professional Organizer pela Organigoro, a minha empresa de serviços de organização. E para quem quiser saber o que é Professional Organizer, isto esperando sempre que o nome se divulgue cada vez mais, porque isto já era hora de conhecerem, portanto, esta profissão a 100%, eu ajudo a organizar as pessoas. Muitas vezes começamos pelos passos, pelas assoalhadas da casa, por uma agenda, mas o intuito final, durante as sessões de organização, é chegar, portanto, ao nosso resultado, que é aquele de organizar o cliente. O cliente entender as técnicas de organização suficientes para depois dar continuidade e nós podemos ver à distância que realmente houve ali um trabalho bem feito. É algo que me dá imenso prazer, sobretudo quando vejo que as pessoas saem muito melhor do que aquilo que começaram. E, acabando esta minha apresentação, eu costumo dizer que dou sempre a cana de pesca e não o peixe. Portanto, ensino a pescar. Vamos passar então diretamente àquilo que é o primeiro erro. E o primeiro erro, mais evidente, é não terem traçado os objetivos. Podem ter uma meta, todos temos, portanto, um projeto que tínhamos que acabar, uma meta que tínhamos
portanto, delineado até para este ano, para este trimestre, mas depois os objetivos ficam assim um bocadinho a pairar pelo ar, muitas vezes até os sabemos, mas acabamos por não os escrever. Olá Paula, tudo bem? E realmente o primeiro passo é mesmo de delinear esses objetivos. Os objetivos podem ser por mês, podem até ser por semana, podem até ser objetivos diários, sendo que aí se confundem um bocadinho com as chamadas tarefas. Esses objetivos têm de sempre estar ligados às metas que são delineadas. E a importância realmente de os definir é que nós, com os objetivos, nós sentimos que temos mais foco e perdemos menos o fio à meada. Então, conselhos para conseguirmos então sabermos quais são os nossos objetivos. Primeiro que tudo, vamos fixar uma altura, se forem objetivos semanais, por exemplo, vamos fixar uma altura da semana para os delinearmos. Eu, falando no meu caso específico, muitas vezes ao domingo, seja domingo à noite, ou se não puder à noite, de manhã que estou um bocadinho mais fresquinha, muitas vezes paro para ponderar, bem, o que é que eu vou querer retirar da semana que eu tenho pela frente? Muito importante. E depois, então, vou pensar nas tarefas que vou fazer para atingir esse objetivo. Mas às tarefas nós já lá vamos. Perguntas poderosas que vocês possam fazer para chegar a esse objetivo. Como é que vai ser a minha semana? O que é que vai consistir na minha semana em tudo aquilo que isso implica, âmbito pessoal, âmbito profissional, para também saberem se esse objetivo está realmente no momento certo e adequado. O que é que eu pretendo alcançar e de que forma é que este objetivo desta semana me aproxima mais do meu objetivo mensal e da minha meta. Portanto, isto falando de um objetivo semanal para chegar ao mensal, para chegar à meta. Portanto, isto é tudo assim em escadinha. Podem até ter objetivos trimestrais, isso também é sempre bom, e fazer até um plano trimestral, portanto até com quem faça também as despesas, óbvio, isso é sempre tudo muito bem-vindo, aliás, mais do que bem-vindo, deverá sempre existir em qualquer negócio que esteja a começar ou a continuar, seja como for. Segundo erro, talvez o erro que muitos façam e que até nem se apercebam tanto, não termos um horário. Eu falo por mim, eu também até, não digo até há pouco tempo, já não é há muito, já há algum tempo que tenho um horário bem definido. Muitas vezes nós temos uma data de tarefas a fazer, uma data portanto temos os objetivos para chegar às tarefas, mas depois o sítio onde as pôr, o dia específico onde as pôr vai-se perdendo. E o facto de nós não termos tempos específicos na semana, olha a Raquel também já entrou, olá Raquel, o facto de nós não termos esses tempos específicos na semana para lidar com essas tarefas vai fazer com que alguma coisa fique de fora e nós não nos apercebemos e que, portanto, haja sempre uma perda de foco, portanto, com essa, digamos, com essa falta de definição. O que é que eu aconselho? Pensem cada dia em blocos de 4, portanto 4 áreas distintas ou 2 áreas distintas, podem ser 2 de manhã, desculpem, 2 de tarde, ou um bloco grande de manhã e um bloco grande de tarde. Não interessa, isso depende de pessoa para pessoa e das atividades que vocês têm a fazer, mas dando aqui um exemplo mais pessoal, eu faço todos os dias, pronto, com qualquer pessoa que tenha uma página Facebook, faço a monitorização da atividade das redes sociais um pouco todos os dias, obviamente. Portanto, isto falando assim mais concretamente em 3 alturas diferentes do dia, uma de manhã bem cedo, uma hora de almoço, e outra ao final do dia, isto tirando casos mais específicos e esporádicos e eventuais, mas depois há um tempo da semana que eu dedico a fazer uma análise mais profunda, em que vou ver a monitorização das estatísticas que existem no Facebook, se houver também anúncios de Facebook também os vou ver nessa altura específica, portanto é uma análise que eu faço mais profunda e há um dia específico, um bloco específico nessa semana que eu utilizo para isso. E assim garanto que não perco fio à meada. Eu sei, hoje é este dia assim, é a altura de fazer isto. E depois de tarde, é a altura de me dedicar, por exemplo, à minha tese, à minha pós-graduação. Portanto, isto ajuda-me realmente a que não fique nada de fora e saiba exatamente o que é que eu tenho que fazer, a que horas e que tarefas é que eu vou fazer dentro dessa área específica. Mais uma vez, isto não é uma ciência, digamos, exata, portanto, há que haver uma certa flexibilidade. No meu caso, havendo clientes e sendo um serviço, óbvio que eu estou sempre aberta a marcar uma sessão com o cliente, o que é que eu faço?
há uma questão de prioridade. Obviamente, se eu tenho um bloco dedicado, por exemplo, a fazer um determinado estudo ou a aprofundar determinado assunto, se eu tenho uma sessão com o cliente, obviamente, esse bloco vai servir para esse cliente. Portanto, há que haver uma certa flexibilidade e vocês terem em conta que possam surgir também alguns imprevistos ou até oportunidades que vocês não tinham visto antes e que possam ter que ocupar um desses blocos. De toda forma, se tiverem um plano, se tiverem um horário, façam-no e façam vários beta-testes a este horário, porque não vai ser a primeira que vocês vão acertar no vosso horário, nem a segunda, nem a terceira. Vão procurando o vosso horário ideal, aquele que se coaduna com aquilo que vocês querem retirar de cada semana, mas também aquilo que está mais bem relacionado também com a vossa vida pessoal, não é? Não adianta fazer um horário que depois é irrealista porque vocês têm que ir buscar filhos ou porque têm uma atividade qualquer fora do vosso âmbito profissional e que vos impeça de fazer. Portanto, muito importante ter este horário bem definido. Terceiro erro, e este erro não é só tão comum, mas tão banal que eu tenho a impressão que toda a gente aí desse lado se vai sentir identificada, que é aquele clássico de termos tarefas a mais e tempo a menos para as fazer. Isto pode acontecer por várias razões, mas realmente o termos tarefas a mais, isto a longo prazo vai nos causar realmente não só uma grande exaustão, mas também, portanto, a perda do entusiasmo, sobretudo quando temos um negócio e temos uma grande lista de tarefas ali delineadas para uma manhã ou para a tarde e essa lista está a olharmos com um ar desafiador, quase assim ditador, a dizer, então o que é que tu vais fazer agora? E nós olhamos para essa lista de tarefas e começamos a pensar, enfim, nem metade, e depois, pronto, acabamos por nos sentir um bocadinho pouco produtivos, a pensar que até nem fizemos nada, quando se calhar até demos o litro e fizemos muitas coisas, mas realmente pedimos demasiado de nós mesmos e acabamos por nos desiludir com uma lista que realmente estava desadequada ao tempo que tínhamos e às nossas possibilidades. Portanto, para este problema específico das tarefas a mais, há duas coisas que possam ajudar. Tudo aquilo que nós podemos recusar, digamos assim, seja porque não há um momento certo, e isto pode acontecer por várias razões, porque nós não estamos preparados para fazer essa tarefa, não temos ainda se calhar formação ou competência para isso, ou porque simplesmente há uma coisa que nos vem pedido de fora e nesta altura estamos ocupados com outras coisas e podemos se calhar fazê-las num segundo momento porque não são propriamente nem prioritárias nem urgentes. Portanto, essas vocês podem recusar e retirar da vossa balança. E daí também a importância de poder dizer não, que é algo que eu já tinha falado no vídeo da outra vez. É até importante também vocês fazerem esta pequena análise, este pequeno esforço para poderem então retirar aquilo que está mais da vossa balança. E também, porque não, portanto, se existem tarefas que nós podemos delegar, seja porque estamos num negócio com mais pessoas, ou porque até estamos sozinhos no nosso negócio, mas conhecemos serviço A, B ou C que o possam fazer, e aí exige um bocado de esforço da vossa parte para fazer algumas contas, será que compensa, qual é o retorno que isso me vai trazer, e sobretudo, quanto é que vale o meu tempo, não é? Se nós vamos fazer uma tarefa que nos leva imenso tempo, para a qual até nem sentimos que temos grandes capacidades e daí levarmos mais tempo para a fazer, porque não temos essas competências, não é? É um bocadinho ali a tentar consertar a coisa. E sabemos de um serviço que o faz e até nem se cobra muito por isso, porque não delegar? Assim sobra-nos mais tempo e vamos então fazer um trabalhinho de casa e ver o que é que nós vamos fazer naquele tempo que nos sobrou. E se calhar até vamos ter mais valias com isso do que estávamos a pensar inicialmente. Portanto, isto é muito importante. Portanto, relativamente àquilo que nós fazemos, que é aquele de colocar realmente pouco tempo para cada tarefa, isso também é realmente muito comum. E porquê é que nós o fazemos? Porquê é que nós temos tendência para a tarefa que vem à nossa frente, dizemos, eu vou fazer isto em meia hora. E muitas vezes acabamos de estar nessa tarefa 1 hora, 2 horas. Isso acontece por vários motivos. A primeira, pela nossa percepção do tempo. Nós achamos até que as coisas, que o tempo que nós temos que é usado de outra forma e consideramos que as nossas energias estão em alta e muitas vezes isto não é completamente verdadeiro. Também ficamos com a fraca percepção, muitas vezes, sobretudo com tarefas novas, daquilo que é preciso fazer, aquilo que consiste realmente a tarefa. É muito comum começarmos a fazer as coisas e pensarmos, mas isto vai levar muito mais tempo do que aquilo que eu pensava, e agora vou ter que procurar isto, e agora falta-me aquilo. Pronto, é muito comum isso acontecer e daí que nós inicialmente colocámos pouco tempo para essa tarefa, mas depois assim, afinal precisávamos de muito mais.
E depois, pronto, realmente essa falta de conhecimento do nosso potencial diário, e deixo aqui ressalva, o nosso melhor é diferente todos os dias. Num dia nós, fantástico, conseguimos fazer 1001 coisas, epá, no dia a seguir eu estou meio gás, eu não consigo fazer isto, estou desconcentrada. Pá, isso acontece e isso também faz com que aquele tempo que nós tínhamos delineado para essa tarefa não seja o ideal. Portanto, eu falo, num caso mais específico, quando estou a escrever artigos de blogs, normalmente eu, antigamente até, delineava um tempo específico para esses artigos e eu nunca conseguia cumprir. Porquê? Muitas vezes até conheço muito bem o tema de que estou a falar e estou super entusiasmada. Escrevo aquela maravilha, acaba aquele artigo, peço desculpa, assim, em 2 tempos, sem problema nenhum. Mas depois, se calhar num dia a seguir, estou desinspirada, ou porque já estou um bocadinho farta de escrever, isso também acontece, ou porque tenho aquelas brancas que tem qualquer pessoa que escreva, e os bloggers sabem muito bem que isso é, dias que nós temos que não nos sai nada, ou porque o tema não me inspira, ou porque conheço pouco e tenho que pesquisar mais, e lá se vão as horas, não é? Aquele tempo que estava ali é o dobro. Pronto, e nós também temos de ter atenção a essa situação. Vou aqui mencionar uma técnica que pode ser realmente útil, não me matem, porque eu vou dar aqui uma sigla que vocês até vão assim ficar um bocadinho, que eu chamo-lhe a técnica PSD. Eu não sou afiliada de nenhum partido político, mas a técnica chama-se PSD. E consiste em planear as tarefas, subtrair, e no subtrair o que é que nós vamos fazer? Vamos retirar as tarefas que estão a mais, ou seja, estamos a fazer aquilo que é o trabalho de um revisor de tradução, que é olhar para a nossa lista de tarefas pela segunda vez e constatar os erros, a dizer, esta aqui até posso fazer no outro dia que não é assim tão urgente. Esta aqui, não, isto vai-me levar muito mais tempo, é melhor dedicar outro dia a isto. E a fazer essa subtração já vamos ter a nossa segunda versão da lista, que é muito melhor. E depois duplicar. Duplicar consiste em duplicar o tempo que vocês têm para cada tarefa. Duplicar ou juntar mais um bocadinho, não quer dizer que seja o dobro do tempo, pronto, mas para ser assim uma sigla direitinha, PSD. Então, numa tarefa que vocês tinham meia hora, podem colocar 1 hora ou 45 minutos, porque realmente, se calhar, essa tarefa exigirá mais para isso. Finalmente, falando ainda deste erro, a última coisa que eu tenho que dizer, olha, o Pedro também se juntou, olá Pedro, é importante termos consciência de que este é o erro mais comum e é aquele erro que se vai repetir muito. Eu peço desculpa ter-vos dizer isto, mas sei de certeza absoluta que vocês sabem isto também como eu, portanto é daquelas coisas que nós sabemos que vai ser difícil de sair e é preciso aquilo que se chama, e volto a chamar a brasa à sardinha do Kaizen, a melhoria contínua, claro está. Portanto, isto vai sempre exigir trabalho vosso. Deixo só uma pequena ressalva, voltando um bocadinho atrás, rebobinando, quando falei do PSD, portanto essa técnica de planear, subtrair, duplicar, quem entrar agora no vídeo não vai perceber nada, vê-me a falar no PSD, mas PSD, política? Não estou a falar de política. Portanto, essa tarefa de planear, subtrair e duplicar aplica-se logicamente àquilo que vocês conhecem menos, àquelas tarefas que vocês estão menos habituadas a fazer, aquilo que vocês já fazem todos os dias e sabem exatamente como vai correr. Pronto, e que já se conhecem dentro dessa tarefa, vocês não precisam de fazer isso já é, pronto, algo já mais rotineiro e ainda bem. Portanto, é só para aquelas coisas que estão a entrar numa fase nova, um projeto novo, uma data de tarefas novas que vocês não sabem muito bem como é que isso vai correr e então convém fazer esta técnica. Ou sempre que vocês acharem realmente lógico e oportuno. Pronto, falava melhoria contínua de vocês irem revendo sempre esse sistema. E poderá haver uma fase em que as coisas até corram lindamente, já acertei, está fantástico, a minha lista de tarefas está tão... funciona tudo muito bem, e depois se calhar no momento a seguir voltam a cair no mesmo erro. É assim, acontece e há que fazer este trabalho de melhoria contínua, porque nós mudamos, os nossos projetos mudam e a vida é mesmo assim, melhoria contínua e pronto, todos os dias, todos os momentos, e é assim que tem que ser. Vamos passar para o quarto erro, e o quarto erro é a falha nas prioridades, que muitas vezes nós não conseguimos ver as coisas de forma objetiva, aliás, nós tendemos a ver as coisas sempre de forma enviesada e subjetiva, é a nossa perspectiva, obviamente, mas tendemos a ficar muitas vezes naquilo que nós queremos fazer, mesmo que seja a nível subconsciente, e deixamos às vezes aquelas coisas que são assim um bocadinho mais chatas, mas que no fundo até são aquelas que nós precisamos de fazer.
Por outro lado, também, e isto dependendo de pessoa para pessoa, há quem não goste tanto de rotina, então queira logo fazer aquelas atividades que são novas, porque são, porque gostam de coisas novas e novidades e desafios, ou não. Ou há aquelas pessoas que se calhar começam mais por aquilo que já sabem fazer e aquelas coisas que até são importantes e até são prioritárias, mas que são novas, e vocês, não, eu não vou fazer isto, eu vou fazer isto porque eu sei fazer e pronto. Há esses erros que nós cometemos e que fazem com que nos afastemos das prioridades, que é ter aquele foco de dizer não, independentemente de ser novo, independentemente de ser qualquer coisa que eu faça todos os dias, de ser aquilo que eu quero ou que preciso de fazer, essas coisas às vezes, portanto, estão englobadas umas nas outras, tenho que escolher aquilo que é prioritário e que está relacionado com o objetivo da minha semana. Portanto, que perguntas é que nós podemos fazer para podermos chegar lá? Primeira coisa é saber se estas tarefas que eu estou a fazer, se essas estão prioritárias para chegar realmente a esse objetivo. Levam demasiado tempo, preciso de recursos que não tenham, portanto, se calhar essas que levam demasiado tempo e que usam recursos que eu não tenho, nós vamos ver se realmente são importantes de fazer, temos que as fazer e não há volta a dar e vamos ter que ir buscar esses recursos. Mas muitas vezes o que acontece é que podemos deixá-las para um segundo momento e o objetivo da semana se calhar está desfasado dessa tarefa. Finalmente, falo sobre também uma coisa que possa ajudar, a matriz de Covey, e eu não vou aqui mostrar nenhum esquema sobre isso, vou deixar-vos antes um link para vos explicar exatamente o que é a matriz de Covey, já falei aqui sobre isso mais vezes. Portanto, a matriz de Covey ajuda-nos a destrinçar aquilo que é importante e não urgente, aquilo que é não importante e urgente, aquilo que nem é importante nem é urgente, são aquelas que a gente deixa de lado, e aquelas que nós temos mesmo que fazer, que são as coisas importantes e urgentes. Portanto, esta matriz é fabulosa porque nos ajudam a colocar cada tarefa em cada quadrado e assim a estabelecer uma lista de tarefas que siga uma ordem que seja lógica e prioritária. Passamos então finalmente para aquilo que é o quinto erro, o mais menosprezado de todos e talvez aquele que nós não temos tanta consciência e para mim é daqueles, e digamos que é a opinião também, mais uma vez, daquilo que eu aprendi no Lean Management, que é a falta de capacidade analítica. E quando eu falo de falta de capacidade, se calhar exprimo mal e esta não é a melhor palavra, nem a falta de capacidade, nós capacidade até temos. Só que muitas vezes nos esquecemos de a usar, portanto, quer as coisas corram bem ou corram mal, nós estamos ou com o entusiasmo do sucesso, ou com aquela, pronto, sentimos um bocado desiludidos e não queremos pensar mais naquilo, não é? E acabamos por não fazer aquela análise. Às vezes custa, mas é essa análise no final das coisas que nós vamos perceber o que é que nós vamos fazer a seguir. Portanto, isto é uma profissão que é comum a todas as áreas, não só quando estamos à procura dos objetivos. Falo, por exemplo, dou um exemplo assim mais concreto que toda a gente conhece. Nas dietas, por exemplo, nós podemos estar a fazer dietas para alcançar um determinado peso, para perder volume, por uma questão de saúde, por uma questão de estética, não interessa. O que é que nós vamos fazer? Nós até temos um regime a seguir, não é? E cometemos uma falha aqui, e uma falha acolá, e tal, não sei o quê, e chegamos ao final da semana e nunca mais pensamos nisso. Mas depois na semana a seguir, uma falha aqui, uma falha acolá. Se nós não paramos para pensar o porquê nós temos comido aquilo que estava ali a mãe, pois é, porque se calhar esqueci-me de comer aquilo e depois compensei. Ou porque é que, pronto, temos que analisar essas pequenas falhas, neste caso estamos a falar de dietas, mas podemos estar a falar de outras coisas, e dizer, mas porque é que eu fiz isto? Ok, o que é que eu posso fazer para corrigir isso? Portanto, esse erro de não fazer essa análise para passar para a fase seguinte, semana seguinte, dia seguinte, seja o que for, é crucial. Se nós não fizermos isto, estamos a perder metade do potencial do erro. É um bocadinho como aquela embalagem, não é? Que a gente abre, retira uma parte e depois, estupidez, deitamos metade daquela caixa fora, o erro fica a metade, fica a olhar para nós, então não vais aproveitar este potencial que eu tenho. O erro é uma oportunidade, e a oportunidade para pensarmos naquilo que fizemos e naquilo que vamos fazer. Isto no contexto do Lean Management, vocês vão sair daqui com as orelhas tão cheias de me ouvir falar sobre isto, mas pronto, isto é o entusiasmo de quem está a adorar realmente a pós-graduação que estou a fazer. Há um documento muito engraçado que é utilizado, portanto, no âmbito de uma empresa, quando se quer corrigir
um determinado erro, um erro que, portanto, tem influência sobretudo na faturação dessa empresa, é feito um plano de ação em que, portanto, há recursos, delineação de recursos, de responsáveis, das atividades que se vão fazer. E esse é um plano que vai estar, portanto, que vai ser depois implementado, uma melhoria que vai ser implementada e depois vamos ver exatamente o que é que aconteceu a seguir. E esse momento é talvez o mais importante de todos, em que se faz um After Action Report, assim o nome todo XPTO, que nós chamamos o AAR, e que nos permite então fazer essa análise, não é? De ver, ok, implementámos isto, o que é que aconteceu entretanto? Vamos fazer um sumário daquilo que foram, portanto, os nossos propósitos, aquilo que nós quisemos fazer. Vamos fazer uma análise dos resultados, o que é que correu bem e o que é que correu mal. Muito importante, análise das tarefas críticas que nos fizeram chegar a esses resultados bons e os resultados maus. Não é? Aquilo que a tarefa que se calhar não vale a pena repetir e a tarefa que, sim senhor, encaixou ali muito bem. E depois vamos passar para as recomendações, que é aquilo que vai ser feito futuramente. Óbvio que eu não estou a pedir aqui que façam um After Action Report, mas este tipo de análise que se faz sobre o que é que nós quisemos fazer, o que é que aconteceu e o que é que vamos fazer a seguir, façam isto, porque isto é muito importante quando se está a tentar atingir, seja que objetivo for. E pronto, e ficamos com 5 erros, espero não vos terem enchido demasiado com esta conversa toda sobre o erro, a oportunidade, a análise, portanto esta conversa assim bastante técnica. O que é que vocês podem fazer a seguir? Vamos passar à experiência, portanto é isso o repto, ou o réptil, que eu costumo dizer que vou-vos lançar, okay. Era uma piada, pronto, réptil. Vamos passar à experiência. Anotem as vossas expectativas, o que é que correu bem, lá está, façam a tal análise e já sabem, eu estou sempre cá disponível, faço estes vídeos, mas eu gosto sempre de conversas e pronto, e também se tiver uma cervejinha pelo meio, desculpem, mas pronto, também é sempre agradável, mas estou cá sempre para recolher as vossas mensagens, se quiserem, contem-me as vossas experiências, o que é que correu bem, o que é que correu mal, peçam-me conselhos, eu estou aqui também para ter essas conversas convosco. Mais uma vez, falo sobre a oferta que eu tenho até ao final deste mês, de uma sessão portanto, 2 horas, uma sessão de organização, isto agora para o final, as palavras estão a custar a sair, uma sessão de organização de 2 horas, pronto, está dito, até ao final deste mês de fevereiro, em que vocês podem escolher uma assoalhada, portanto, um armário, seja o que for, e ponham-me à prova. Eu estou, portanto, nessas sessões para vos servir, para vocês conhecerem o meu serviço, para termos a tal conversa e para vos falar sobre as várias opções que vocês têm para vocês transformarem-vos nas pessoas mais organizadas e bem-estar aí em cima, portanto, em alta, não em cima, mas pronto. E sendo estes próximos episódios, finalmente, próxima semana vai sair a newsletter de fevereiro da Organiguru, cheia de artigos e boas sugestões para vocês, não a percam. E mais uma vez falo-vos do artigo que saiu, penso que foi ontem que saiu a segunda parte do artigo do método dourado, vão lá dar uma vista de olhos, porque aquilo é realmente um método muito interessante. E, portanto, isto já vai assim bastante comprido. Obrigada pela vossa presença, mais uma vez, e até talvez a próxima semana. Teremos mais um vídeo da Organiguru Live. Eu depois mando o evento. Adeus então, boa tarde.